Fala, minhas musas, vamos do passo a passo dessa make. Hoje, essa make, na verdade, foi feita como um teste. E aí eu comecei, como eu sempre começo, né? Com higienização, eu usei o tônico, né? Pra fazer a limpeza e depois pra tonificar e equilibrar o pH da pele. Hidratei essa pele. Eu gosto de hidratar com Nivea. Vou deixar na descrição os produtos que eu usei. Usei a minha blindagem e em seguida, gente, eu já vou descrever o que eu vou fazer, tá? Eu fiz uma pastinha com pó e bruma, ou seja, criei uma base ali com um pó que ele é o Studio Fix da MAC e eu consegui criar uma camada, uma cobertura muito legal. Vocês vão perceber que fica uma camada bem bonita na pele. Eu só achei que depois nas fotos ele acabou ficando um pouco mais claro do que aparenta aí no vídeo, mas ficou um acabamento bem bonito. Em seguida, eu dei continuidade fazendo os pontos de luz, usei um corretivo mais claro. E depois eu venho com contorno, fazendo contorno, esfumando, o mesmo de sempre. Eu gosto de fazer esses pontos de luz justamente para poder trazer mais luminosidade para esse rosto, né? Para alongar mais ele, para poder definir as formas. No caso dela, eu mantive o formato do rosto dela, não afinei muito, nem iluminei muito também, para que pudesse manter, porque ela é novinha. E aí eu preferi manter esse equilíbrio, tá? Em seguida aí eu venho mostrando como eu fiz esse contorno. Fiz esse contorno no canto interno do nariz, porque nos olhos iremos fazer um degradê, uma sombra onde é a pálpebra luz. Gente, essa sombra pálpebra luz, eu quis fazer de uma forma diferente. Normalmente eu gosto de fazer ela com um degradê de uma cor mais clara para uma cor mais iluminada, então aquela coisa bem sutil. Mas hoje eu fiz um contrastezão. E aí vocês vão perceber o seguinte, que eu comecei errado. Comecei testando uma cor, como eu disse, uma maquiagem em teste. Foi num momento ali de inspiração. E aí depois eu venho com outra cor. Mas seguindo aí o passo a passo que eu tô fazendo, agora eu tô esfumando o contorno, em seguida eu venho aplicando o blush cremoso, que é um corretivo da Kryolan, da Dermacolor. Estarei colocando na descrição também exatamente qual foi, para poder dar essa corzinha mais rosada. Em seguida eu venho com pó, com um blush da MAC, para poder reforçar essa coloração, né? Essa coloração do rosto. Eu gosto de esfumar, gosto de dar esse acabamento, né? Eu comecei a gravar com aplicativo, depois eu vim gravando com minha câmera normal, por isso que a imagem mudou um pouquinho, tá, gente? Mas vamos lá, tudo foi teste, gente, foi tudo teste nessa maquiagem. Olha como que ficou um degradê bonito do rosto do blush pro contorno, né? Eu gosto muito desse acabamento. Venho com um pouquinho de iluminador, trouxe um pouquinho pro centro do nariz. Não costumo colocar na pontinha do nariz, não gosto particularmente. Acho que já projeta demais esse nariz, que é uma região já projetada naturalmente. Então eu gosto de algo mais sutil. Vim ali, fiz a minha sobrancelha. Depois eu vim definindo ela com um corretivo na parte inferior. Vocês vão ver essa parte. E eu gosto de trazer sempre um corretivo do tom da pele dela. Não gosto de trazer um corretivo muito diferente. O que eu fiz então? Eu trouxe a pastinha, a mesma pastinha de sombra. Eu trouxe para os olhos. Se vocês perceberem aí, tá meio alaranjado, meio amarelado. E depois eu vim com rosa. Por quê? Porque eu mudei. No meio do caminho eu mudei, não quis tirar a cor e aí foi isso aí. E aí eu fui somando cor. E aí no final das contas eu acabei gostando do acabamento. E aí ficou. Por isso estou aqui compartilhando com vocês. Não tem uma modelo minha que não fale, gente. Por quê? Porque não são só elas que estão falando. Eu instigo, porque eu adoro conversar. Então a gente fica sempre papeando, não é única. Eu sempre faço isso com todos os meus modelos, não adianta. Em seguida de fazer esse degradê do rosa pro marrom e trazer um pouco mais de drama para esse olhar, eu venho com um corretivo
não uso um corretivo extremamente mais claro, até porque eu vou usar uma cor mais iluminada no centro do olho, então não tem essa necessidade de trazer um branco, por exemplo, para essa região, a não ser que fosse uma cor completamente diferente. Se eu fosse colocar um amarelo, um azul, aí eu poderia entrar com um corretivo branco, mas nesse caso eu venho com um corretivo só um pouco mais claro nesse centro, como se eu estivesse apagando todo esse esfumado que eu fiz aí no centro do olho. E aí em seguida eu venho com a esponjinha, dando acabamento para esses olhos, para poder ficar mais bonito, dar um equilíbrio melhor. Essa técnica tem que tomar muito cuidado para não ficar com aquele aspecto de que ela tá olhando para você de olhos fechados. Então é por isso que eu evito de usar ela com contraste tão forte como eu usei aí. Mas, como eu falei, eu fiz num teste, num estudo, num dos meus momentos de aprendizado comigo mesmo, tá? E aí eu vim ali, apliquei toda essa sombra, eu apliquei um pigmento, né, primeiro, e aí em seguida, para poder selar esse corretivo, em seguida eu vou vir com glitter por cima, tá? Aí eu já tô aplicando um pouquinho da cola de glitter de um lado, um pouquinho do outro, e aí em seguida eu venho com glitter, porque eu quero trazer realmente mais projeção para esse centro do olho. É importante trazer sempre a transição de uma cor para outra também. Eu venho aí puxando um pouco da cor, isso é muito importante para você criar um efeito bem bonito, tá? E aí em seguida eu venho aplicando aí o glitter em toda essa região central da pálpebra móvel e subo para a pálpebra fixa. Um excesso para poder trazer uma luminosidade para essa sobrancelha. Em seguida, venho aplicando, depositando, sempre aos pouquinhos, gente. Isso é muito importante justamente para você ver a construção do que você está fazendo. Então, sempre aos poucos, aí o fiozinho do meu cabelo aparecendo. Mas vamos lá, eu dou segmento, trazendo um pouco mais de esfumado no canto externo e no canto interno. E aí é que tá o grande truque. É trazer essa pigmentação um pouco mais escura para o canto interno também, para que o centro fique bem destacado, tá? E aí eu venho trazendo, e gosto sempre de levar em consideração o ângulo, né? A direção que vai essa maquiagem. Então eu sempre faço essa maquiagem nessa direção mais diagonal, alongando esse rosto. Em seguida eu venho limpando aí, não coloquei o pedacinho, mas eu reforcei esse cantinho preto aí com um lápis de olho, realmente para poder ficar um aspecto mais suave. E aí eu venho só finalizando ali com um corretivo. Final dessa make, espero que vocês tenham gostado. Aproveitem para se inscrever aqui no canal, ativar as notificações para mais vídeos como esse. Beijo!